Construa os diagramas de esforço cortante e momento fletor para a viga abaixo. Nessa viga nós temos um carregamento distribuído de 1,5 kN por metro e um carregamento concentrado de 3 kN neste ponto. Aqui temos um aparelho de apoio do segundo gênero e um aparelho de apoio do primeiro gênero. Vamos encontrar então, primeiramente, as reações de apoio. Então, vamos colocar os pontos. Aqui, 1,20. Aqui, 0,8. E aqui, 1 metro. As reações de apoio, vou chamar de ponto A e ponto B novamente. Na outra extremidade, aparelho de apoio de primeiro gênero, então, BY. Vamos concentrar esse carregamento. Esse carregamento está ao longo de 2 metros, né, da viga. Então, para concentrar, a gente faz que C é igual à área desse carregamento. Então, a base, que é 2 metros, vezes 1,5, que é o carregamento, né, ou essa altura aqui, e isso me dá 3 kN. Aonde está concentrado? Bem no meio desse carregamento, então a 1 metro. Estaria mais ou menos aqui. 3 kN. E aí nós temos essa distância aqui de 0,2 até esse ponto. E daqui até o final, 1 metro. Ok? A próxima carga é a carga de 3 kN, bem aqui em cima desse ponto, né? Eu vou colocar então um pontinho aqui e um pontinho aqui, e essa carga aqui também de 3 kN. Ok? Então vamos achar as reações. Somatória das forças em Y igual a 0. AX e AY e BY para cima, 3 para baixo e 3 para baixo. Menos 3, igual a 0. AY mais BY vai ser igual a 6. Vou fazer um momento aqui no ponto A. Primeira força é de 3 kN, está a 1 metro de distância do ponto A, gera um momento no sentido horário, então é negativo. Menos 3 vezes a distância, que é 1. Próxima carga, também de 3, está a 1,2 de distância, também no sentido horário, então menos 3 vezes 1,2. Próximo carregamento, BY, está a uma distância de 2 metros, de 3 metros, aqui do ponto A, gera um momento no sentido anti-horário, então positivo, mais BY vezes 3, e isso deve ser igual a 0. Daqui nós tiramos o valor de BY, e ele vale 2,2 kN. Trazendo para cá, encontramos a Y, que é igual a 3,8 kN. A X vai ser 0, né? Porque nós não temos nenhum carregamento horizontal, então a somatória das forças em X igual a 0. A X é igual a 0. Então, encontramos as nossas reações. Nós podemos agora começar a construir o gráfico, né? A fazer as contas para encontrar o diagrama de esforço cortante e o momento fletor para essa viga. Como nós temos um carregamento distribuído e também um carregamento concentrado, eu vou fazer pelo método das seções, tá? Então, eu vou fazer algumas seções de interesse aqui para nós fazermos o diagrama de corpo livre de cada uma dessas seções. Eu vou começar com uma seção aqui, logo após, nem imediatamente após a minha força concentrada, aqui, que é a minha reação. Então, aqui vai ser o ponto 1, tá certo? O ponto 2
eu vou fazer um pouquinho antes desta força concentrada, então aqui vai ser o ponto 2. O ponto 3, a seção 3, vai ser um pouquinho depois dessa força concentrada. A seção 4 vai ser um pouquinho antes de terminar o meu carregamento aqui, né? A seção 5 vai ser imediatamente após o final do meu carregamento. E a seção 6 vai ser bem ao finalzinho aqui, um pouquinho antes da minha reação de apoio. Tá bom? Então, a gente vai fazer o diagrama do corpo livre para cada uma dessas seções. A gente vai isolar ou a parte esquerda da viga ou a parte direita da viga e fazer o equilíbrio de forças. Tá bom? Então, vamos começar com a seção 1. A seção 1, ela está imediatamente após a minha reação de apoio, então eu vou representar ela só como um tracinho e vou colocar a minha reação de apoio, que a gente encontrou, e ela vale 3,8 kN. Então aqui eu tenho 3,8 kN. Como eu estou considerando uma porção suficientemente pequena, apesar de meu desenho estar aqui uma porção considerável, eu não vou considerar essa força distribuída aqui em cima ainda, tá? Vou considerar como se fosse um trechinho dessa viga tão pequeno que essa força distribuída ela não gera nenhuma influência nesse ponto, tá? Então, eu já posso expor as minhas forças internas, que vai ser, nesse caso não temos nenhuma força horizontal, então eu vou expor somente a cortante, eu vou chamar de V1, e o momento, que eu vou chamar de M1. Tá bom? Então vamos lá fazer o equilíbrio das forças mais uma vez. Em Y, somatório das forças em Y igual a 0, temos que V1 vai ser igual a 3,8 kN. Ok, temos V1 para baixo negativo, 3,8 positivo para cima, então V1 igual a 3,8 kN. Somatório dos momentos, no ponto 1 deve ser igual a 0. Não temos uma distância suficiente aqui, a distância é bem próxima de 0, então vai ser igual a 0 esse momento. Não temos nenhuma força que gera um momento aqui, a não ser a minha incógnita M1. Se não tem nenhuma força que gera momento, então M1 vai ser igual a 0. Ok? Então, para o primeiro ponto, a gente já achou as duas informações que nós precisávamos. Agora a gente vai para a seção 2, que é essa seção aqui, um pouquinho antes, né, dessa força de 3 kN. Como eu tenho um carregamento distribuído, aqui, vou representar da seguinte forma. Temos a minha seção, a força de 3,8 kN, o carregamento distribuído, esse carregamento ele é distribuído, mas ele é linear, né? Ele é uniforme. Então aqui também vai ser 1,5 kN por metro, tá? Não é um carregamento triangular, o carregamento triangular ele muda, né, conforme vai aumentando a distância de um determinado ponto, então conforme eu vou percorrendo esse caminho, o carregamento vai aumentando, mas aqui nós temos um carregamento que é constante e é de 1,5 kN por metro, então em todo esse trecho ele será 1,5 kN por metro, tá bom? E qual que é essa distância aqui? Essa distância vai ser uma distância x, porque eu quero saber o que acontece ao longo de todo esse trecho da viga, tá bom? E não só no ponto. Não só no ponto onde eu fiz a seção. Por quê? Porque nós temos um carregamento distribuído, então nós temos que representar o que acontece ao longo desse trecho todo. Se fosse um carregamento concentrado somente, a gente faria uma seção antes e uma seção depois. Mas como aqui é como se a gente tivesse uma espécie de vários carregamentos, né? Teríamos que fazer diversas seções. Mas ao invés de fazer isso, a gente faz uma seção próxima à mudança do carregamento e nós representamos o que acontece em todo esse trecho. Como que a gente faz isso? A gente chama essa distância de x, tá bom? Chamando essa distância de x, a gente já pode expor novamente as nossas forças internas. Então temos o V1 para baixo e temos
o V2, né? O V2, temos o M2. Vamos concentrar esta força de 1,5 kN por metro. Para concentrar, eu faço a área desse carregamento. Eu vou chamar de C novamente, só que C2, tá? Porque corresponde à nossa seção 2. Então, C2 vai ser igual à área, que é a base, que vale x, vezes a altura, que é 1,5. Então, 1,5 x, tá certo? E onde esse carregamento está concentrado? Bem no meio. Então, eu vou desenhar novamente aqui abaixo. E vamos ter esta força aqui de 1,5 x, tá bom? Vou fazer novamente esse diagrama. 3,8 aqui. E as forças internas também, tá? Eu só fiz o diagrama novamente, só que agora considerando a carga concentrada. Então, V2 e aqui M2, tá bom? Então, a partir desta configuração aqui, a gente faz o equilíbrio das forças. Para Y, temos que 3,8 está para cima, então 3,8 menos 1,5x menos V2, e isso é igual a zero. A nossa equação para esta porção, então, vai ser V2 igual a menos 1,5x mais 3,8. Tá? Então, essa equação, ela representa o que acontece nesse trecho todo aqui, em todos os pontos desse trecho. Agora, fazendo o momento em 2, temos o 3,8 que gera um momento no sentido horário, portanto é negativo, menos 3,8, vezes a distância até esse ponto, que é x, então vezes x. 1,5x gera um momento no sentido anti-horário, então é positivo, mais 1,5x vezes a distância até o ponto 2 aqui que a gente está analisando. Como é um retângulo, essa distância aqui, ela vai ser x sobre 2, tá? Então, é 1,5x vezes essa distância que é x sobre 2. E o momento já está no sentido anti-horário, então mais m2, isso tudo é igual a zero. A equação de m2, então, para esse trecho, vai ser igual a menos 0,75x ao quadrado mais 3,8x. Ok? Então, vamos fazer para o próximo trecho, para a próxima seção, que é a seção 3. A seção 3, ela está um pouquinho depois do carregamento concentrado de 3 kN. Então, eu terei novamente a minha reação de 3,8 kN. Poderemos representar agora o trecho completo de 1,2 metros, tá? Porque é um pouquinho depois do carregamento, e nós sabemos do carregamento concentrado, nós sabemos que o carregamento concentrado está em 1,2 metros, tá? Então, essa distância aqui, vamos ver se eu consigo fazê-la. Consegui. Vai ser de 1,2 metros, tá bom? E a força, a outra força concentrada, que corresponde a esta força aqui, ela estará neste ponto aqui, bem ao final. Vou fazer de outra cor. De 3 kN, tá? Eu vou concentrar aqui ao lado
esse carregamento distribuído que nós já temos aqui, tá? Então, esse diagrama ele vai ficar dessa forma aqui. Três vírgula 8 quilonewtons. E como a gente concentra? 1,5 vezes 1,2. E ele vai ser concentrado bem no meio aqui, a 0,6 de distância, que é bem na metade de 1,2. Vou fazer diretamente, então, a concentração desta força aqui no meio, a 0,6, né? Então, ela estará aqui. E 1,5 vezes 1,2 é igual a 1,8 quilonewtons. E também temos a força de 3. Aqui, 3 quilonewtons. Pronto, agora nós podemos expor as nossas forças internas. V3 e M3. Então, para Y, o somatório das forças em Y é igual a 0. Nós temos 1,8. Vamos começar por essa. 3,8 para cima, menos 1,8 para baixo, menos 3 quilonewtons para baixo, menos o V3. E isso é igual a 0. Então, o V3 vai ser igual a menos 1 quilonewton. Ok? E a somatória das forças, vou fazer aqui abaixo, a somatória dos momentos, né? No ponto 3 tem que ser igual a 0. Então, 3,8 vezes a distância até esse ponto, que é 1,2, então 3,8 vezes 1,2, está gerando um momento no sentido horário, então é negativo. 1,8 está gerando um momento no sentido anti-horário, então é positivo, mais 1,8 vezes a distância até esse ponto, ele está bem no meio aqui, então 0,6, tá? Então vezes 0,6. 3 kN não vai gerar um momento nesse ponto porque ele está muito próximo do ponto, tá? Então são só essas duas forças mesmo, e o M3 que já está no sentido anti-horário, então mais M3 igual a 0. Aqui a gente encontra o valor de M3, que vai ser igual a 3,48 quilonewtons metro. Vamos agora para a seção 4. A seção 4 ela é um pouquinho antes de terminar o carregamento, então vamos colocar todas as forças que atuam nessa seção. Primeiro, a reação de apoio, aqui que é 3,8 quilonewtons. O carregamento distribuído, de 1,5 quilonewtons por metro. Temos aqui um ponto. Vamos montar as distâncias. Aqui vai ter 1,2 metros, tá? Não podemos esquecer do outro carregamento, eu vou colocar ele aqui abaixo, tá? Para baixo de 3 quilonewtons, que é esse carregamento aqui. E a próxima distância é uma distância x, tá bom? É uma distância x. E aí eu vou construir uma equação através dessa configuração e eu vou substituir os valores de x para encontrar quais são os pontos de
esforço cortante e momento fletor para essa seção completa até esse ponto aqui, tá? Mas essa equação, como eu estou definindo x como sendo daqui até aqui, a variação no meu x vai ser a seguinte, vai ser de 0 até 0,8, tá bom? Por quê? Porque é esse trecho aqui que eu vou representar por uma equação, ok? Então, por isso que é de 0 até 0,8, porque o meu x eu estou representando como sendo só esse trecho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer novamente o desenho do diagrama de corpo livre, representando as cargas concentradas. Então, vou fazer novamente o desenho da viga. Temos a força aqui de 3,8 kN. E vamos concentrar esta força toda aqui nesta porção de viga. Como que a gente faz isso? A gente faz a área desta carga, que é 1,5 vezes, na primeira altura, vezes a base, que é 1,2 mais x. E aonde que ela vai estar concentrada? Bem aqui no meio, tá? Então, a carga estará aqui ao meio desta viga e ela vai valer a base vezes a altura. Vou fazer aqui do ladinho. C 4, né? Estamos na seção 4, vai ser igual a base, que é 1,2 mais x, vezes a altura de carregamento, que é 1,5. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 1,5 vezes 1,2 mais x. E qual é essa distância? Se aqui é se o total é 1,2 mais x, aqui vai ser 1,2 mais x dividido por 2, tá bom? Agora eu posso expor as minhas forças internas. Temos V4 e temos M4. Temos também aqui a nossa força de 3 kN. Tá certo? Ela está aqui neste ponto, então uma distância x a partir daqui, né? Então, uma distância x do meu ponto 4, tá? A carga distribuída, ela tá ao longo de toda essa parte da viga, então 1,2 mais x. A carga de 3 kN, ela está nesse ponto, e esse ponto está a uma distância x do ponto 4. Então, aqui, né, está a distância x. Então, agora a gente pode fazer a somatória das forças em y, e isso deve ser igual a 0, tá? Quais são as forças que nós temos? 3,8 kN para cima, esta equação para baixo, então, menos 1,5 que multiplica 1,2 mais x. Para baixo, temos 3 também para baixo, então menos 3. Por último, a cortante, menos V4, igual a 0. Aqui nós tiramos a equação para V4, que é igual a menos 1,5x menos 1. Para o momento, então o momento na seção 4 deve ser igual a 0. Nós temos a força de 3,8 kN. Gera um momento no sentido horário, então ela é negativa, que multiplica a distância até o ponto 4. A distância é essa distância total, 1,2 mais x. Então, 1,2 mais x. A próxima carga é 1,5 vezes 1,2 mais x, gera um momento no sentido
anti-horário, então é positiva, e está a uma distância de 1,2 mais x dividido por 2, que é a distância total aqui bem no meio, né? Então, mais 1,5, que multiplica 1,2 mais x, que é a minha força, vezes a distância até o ponto 4, que é 1,2 mais x, dividido por 2. A última força é a força de 3 kN, ela está gerando um momento no sentido anti-horário, então é positivo, mais 3, e a distância é x, né? A distância equivale x, a força de 3 kN até o ponto 4, então vezes x. O momento está no sentido anti-horário, então mais m4, e isso deve ser igual a zero. Aqui nós tiramos a equação de m4, que é igual a menos 0,75 x ao quadrado menos x mais 3,48. Então, se eu resolver toda essa equação aqui, nós vamos ter essa equação, né? Simplificando tudo isso aqui, a gente chega nessa equação, menos 0,75x menos x mais 3,48. Lembrando que, para esse caso, o x ele deve ir de 0 até 0,8, tá? Porque eu estou representando apenas a equação deste trechinho aqui. Ok? Vamos então para a seção 5. Mas na seção 5 eu não vou utilizar todo esse carregamento que tem aqui para trás. Eu vou usar só esse trecho da viga aqui. Teremos agora a outra reação de apoio, né, do outro lado, BY no caso, e BY vale 2,2. Ok? Não temos mais nenhuma força que age aqui nessa seção. Podemos expor então as nossas forças internas. Então vai ser aqui o V5 e o momento 5. Somatório, então, das forças em Y igual a 0. Temos que o V5 é igual a menos 2,2 kN, ok? Estão as duas para o mesmo sentido, então, menos 2,2 kN. E agora o momento aqui no ponto 5. Então, 2,2 kN vai gerar um momento no sentido anti-horário, então é positivo. 2,2 vezes essa distância de 1 metro até o ponto 5, então vezes 1. E o momento está no sentido anti-horário, desculpe, no sentido horário, então é negativo, menos m5 igual a 0. Aqui eu tiro que o m5 vale 2,2 kN metro. Eu escolhi essa porção da viga, né? Lembrando que quando nós fazemos para o lado direito da viga, quando nós encontramos as forças internas utilizando os carregamentos do lado direito, as forças internas deverão apresentar o mesmo valor do que quando nós utilizamos a porção esquerda da viga para fazer o equilíbrio de forças e encontrar essas forças internas, tá? Então, a gente escolhe sempre o lado que está mais fácil de resolver, tá? Agora, por último, vamos para a seção 6, né? Encontramos V5, encontramos M5. A seção 6 é só um trechinho, né? Só essa partezinha aqui bem próxima de 0. E temos somente a reação de 2,2 kN. Vamos expor as forças internas. Então, para cima, bem próximo, V6 e M6.
Somatória das forças em Y igual a 0. V6 vai ser igual a menos 2,2. Então, para o mesmo sentido, então, V6 igual a menos 2,2 kN. Somatória dos momentos em C, em 6, né? Na seção 6 igual a 0. Não temos nenhuma distância considerável, então M6 é igual a 0. Encontramos, então, todas as forças. Eu vou escrever todas essas forças na próxima folha, e aí a gente vai desenhando ponto a ponto aqui o diagrama do esforço cortante e do momento fletor. Então aqui já estão escritos todos os valores que nós encontramos nas folhas anteriores, na resolução anterior, e agora nós vamos começar a plotar no nosso gráfico, no nosso diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Aqui abaixo eu já coloquei as seções. A seção 1, que é bem próxima do apoio, as seções 2 e 3, que representam o mesmo ponto, mas são feitas um pouquinho antes da força e um pouquinho após a força. As seções 4 e 5, que também representam o mesmo ponto, mas são feitos um pouquinho antes do final do carregamento e um pouquinho depois desse final de carregamento. E o ponto 6, que é o ponto aqui da última reação de apoio. Então, para o ponto 1, a gente tem V1 igual a 3,5 kN. Então, a gente sobe aqui até 3,8, né? Não 3,5. Até o 3,8, tá bom? Então, vamos para o ponto 2. O ponto 2 ele é representado por uma equação. Essa equação a gente definiu, se vocês lembrarem, x como sendo esse trecho, né? Daqui até aqui. Então, o x, nesse caso, ele vai ser do 0 até o 1,2, tá? Essa equação que a gente fez, ela só representa a porção que foi definida como sendo x. Então, é essa porção aqui. E eu vou substituir, portanto, os valores das extremidades, o 0 e o 1,2, para x igual a 0, V2 vai ser igual, então substituo o 0 aqui, a 3,8. Ok? Então aqui nesse ponto 0, tudo certo, né? Nós já temos o 3,8 aqui, então não muda, continuamos no 3,8. Agora, para x igual a 1,2, V2 será igual a 2 kN. Então, nós vamos descer aqui até 2 kN. Tá bom? Então, aqui será 2 kN. Beleza? O V3 é menos 1 kN. Lembrando que a seção 2 e a seção 3 elas representam o mesmo ponto, só que um pouco antes de um carregamento e um pouco depois desse carregamento. Mas se nós formos ver, aqui está no 2 kN. Quando a gente fez a seção 3, a única coisa que a gente considerou de diferente foi essa força de 3 kN. Então, 2 kN menos 3 kN cai aqui para o menos 1, que é esse menos 1 kN que a gente achou. Então, desce aqui para o menos 1 kN. Ok? Seguindo aqui, V4 é essa equação. Lembrando que para esse caso o x vai de 0 até 0,8, tá? Porque nós definimos o x como sendo esse trecho aqui, como estando nesse trecho, então de 0 a 0,8, sendo 0,8 o comprimento total do trecho. Então, se a gente for substituir o x igual a 0, então para x igual a 0, continuamos tendo o menos 1, né? Então, V4 igual a menos 1, porque menos 1,5 vezes 0 é 0, menos 1 é menos 1. Se formos fazer para outra extremidade, para x igual a 0,8, nós temos o V4 igual a menos 2,2 kN. Então, aqui no ponto 4, a gente vai descer para menos 2,2. Ok? Kilonewtons. O ponto 5 continua sendo menos 2,2 kN.
E o ponto 6 continua sendo menos 2,2 kN. Então, aqui a gente chega no menos 2,2 kN. Aqui temos uma linha reta. Está um pouquinho para cima, né? Fechamos esse gráfico porque nós temos uma reação aqui ao lado que vale 2,2 kN positiva, tá? Então, aí menos 2,2 kN, mais 2,2 kN, zero, fechamos esse gráfico. Aqui temos a porção positiva e aqui temos a porção negativa, ok? Então, agora vamos para o momento. O momento no ponto 1 é igual a zero, então permanecemos aqui no zero. O momento no ponto 2, ele tem uma equação. Eu tenho que substituir o ponto 0 e o ponto 1, ponto 2. Vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. Então, para x igual a 0, m2 vai ser igual a 0. Então, se a gente está representando todo esse trecho, para x igual a 0, m2 vai ser 0, tá? Então, aqui nesse ponto, m2 é 0. E para x igual a 1,2, o m2 vai ser igual, então substituo 1,2 nessa equação, eu encontro um valor de m2 igual a 3,48 kN vezes metro. É um valor positivo, então ele vai aqui para baixo, tá? É uma equação do segundo grau, então é uma parábola. Ok, esse valor é 3,48 kN vezes metro. Para o ponto 3, né, agora, a força, o momento continua sendo 3,48 kN vezes metro, então continua sendo esse valor. Para o ponto 4, nós temos uma equação novamente, nós vamos ter que substituir o ponto 0, que representa esse ponto aqui, né? Nós temos esse trecho, a equação que representa todo o trecho, eu vou substituir o 0 e o 0,8, tá? Então, substituindo o 0 nessa equação, aqui fica 0 e sobra o 3,48. Então, a gente continua tendo 3,48 kN vezes metro. Tá? Então, para x igual a 0, m4 é igual a 3,48 kN vezes metro. E para x igual a 0,8, que é a outra extremidade, nós temos o valor de m4 igual a 2,2 kN vezes metro. Então, aqui, no ponto 4, a gente sobe um pouquinho até 2,2 kN vezes metro. É uma equação de segundo grau, então também é uma curva, tá? Considerem como sendo uma curva. Ok? M5 continua sendo 2,2 kN vezes metro, então continua sendo aqui 2,2 kN vezes metro. E M6 é igual a 0, então nós voltamos agora com uma reta ao ponto 0. Por que é uma reta? Porque não temos nenhum carregamento distribuído aqui em cima, então é uma reta e vai até o 0, ok? Esse momento é um momento positivo.